Fala turma, vamos lá. Hoje eu quero dar continuidade ao nosso bate-papo aqui sobre como lidar com a procrastinação. Essa é a parte 2. E aí eu quero começar aqui já dizendo que a gente vai falar sobre o sorteio que eu vou promover do material Reforma Trabalhista Esquematizada. Eu quero aproveitar enquanto a galera está entrando aí e já mostrar ele aqui para você. Olha só. Para quem não sabe, a Lei da Reforma Trabalhista é a Lei 13.467 de 2017. E esse é um material que nós elaboramos aí para facilitar a leitura, porque como a gente sabe, a lei seca, a leitura da legislação não é uma das coisas mais prazerosas que todo mundo gosta de fazer. Então acho que nada mais justo, nada mais adequado, pertinente do que facilitar esse processo, destacando os artigos que são mais recorrentes, fazendo quadros sinóticos. Eu vou passando aqui para você dar uma olhada no material e nós incluímos uma coisa que eu acho fantástica, que é o quê? Questões de provas anteriores do próprio exame de ordem, abordando a nova ou não tão nova assim, Lei da Reforma Trabalhista. Tudo aqui para facilitar o seu aprendizado. Diga-se de passagem, por que isso é importante, Jorge? Por que é tão valioso isso aí? Porque a gente está falando aqui de duas disciplinas que abordam essa lei, que são as disciplinas de trabalho e processo de trabalho, que juntas correspondem a 11 questões. Eu diria que nunca foi tão fácil você gabaritar a matéria de trabalho e direito e processo de trabalho. Por que eu digo isso com tanta convicção? Porque quem acompanha o exame de ordem há um tempo, que é o meu caso aqui, a gente no AB Nunca Mais estamos aí na estrada há mais de 4 anos, você vai observar que antigamente, fazendo análise qualitativa das provas anteriores, você observa, e aí deixa eu voltar um pouquinho aqui para mim, você observa que a cobrança de direito do trabalho e processo de trabalho, as duas tinham uma característica em comum, que era uma exigência com alto grau de jurisprudência. Muita jurisprudência. Súmulas e OJs do TST eram corriqueiras. E isso mudou. Eu não quero dizer aqui de forma alguma que a FGV aboliu a cobrança de súmulas e OJs. Não. O que eu quero dizer é que com o advento da reforma trabalhista, que começou a ser cobrado, salvo engano, no exame de ordem, a partir do 25º, nós tivemos uma nova forma de cobrança de questões. O que antes era uma cobrança excessiva de jurisprudência, de súmulas e OJs, nós tivemos um panorama que começou a cobrar, na sua maioria, questões baseadas na legislação da reforma trabalhista. E aí você pode perguntar, tá, e por que isso acontece, Jorge? Por que mudou tanto assim? Mudou por um simples motivo. O examinador, ele quer que você esteja atualizado. Ele quer diferenciar o joio do trigo, os bons dos ruins, os meninos dos homens, as meninas das mulheres. Então a ideia foi pegar uma nova lei e dizer, olha, eu quero saber quem está sabendo dessa novidade aqui da reforma trabalhista. E várias cobranças foram feitas nesse sentido. O que facilitou, a meu ver, você que quer acertar o máximo de questões possíveis nessas duas matérias de trabalho e processo de trabalho. Porque basta você intensificar seus estudos na lei da reforma trabalhista. Não quero dizer aqui, que fique claro também, que hoje em dia só cai, quando se fala em legislação dessas matérias, só cai a lei da reforma trabalhista. Não quero dizer isso. O que eu quero dizer é que por essa lei ainda ter o viés da recenticidade, existe uma, digamos assim, uma afeição do examinador para cobrar mais essa lei. E aconteceu assim também com o Código de Processo Civil, quando ele surgiu, o novo Código de Processo Civil, né? Quando ele foi cobrado na OAB, até hoje você percebe que a cobrança ela é em demasia da literalidade do código. E a minha dica é que você possa priorizar essa lei dentro da sua rotina, né, de estudos. E aí a minha forma de dar esse empurrãozinho, de contribuir, esse material ele é disponibilizado para os alunos do AB Nunca Mais. E aí eu decidi aqui fazer um sorteio apenas desse material aqui da Reforma Trabalhista Esquematizada. É um material que também a gente vende. Ah, Jorge, como é que eu faço para adquirir? Se você quiser saber mais, manda um direct que a gente conversa a respeito. Mas vamos aqui para o nosso
conteúdo de hoje. Eu quero dar boas-vindas aqui para João Batista, Gláucia, Roneide, Márcia, Lucas, Lucivânia está aí na área também, Fabrício, Thalisson está dizendo aqui, tinha visto essa semana, Juliana, DJ LOL Brasil, Thalisson, Carolina, Amanda, Rafa Muniz. E aí, Rafa? Já voltou do Canadá, tá na área? Como é que estão as coisas? Agora vai. Marielle, Geisa, galera boa aí na área. E vários nomes aí conhecidos, gente que já está aqui acompanhando essa nossa didática, né? Esse nosso conteúdo que a gente disponibiliza gratuitamente. E diga-se de passagem, não é fácil, tá, gente? Não é fácil parar aqui, pronto. Agora há pouco eu estava cumprindo alguns prazos aqui de processos da Procuradoria. E aí eu me viro aqui literalmente nos 30 para fazer uma organização de tal maneira que eu possa, obviamente, cumprir as obrigações que devem ser cumpridas. E depois que isso estiver feito, as obrigações estiverem cumpridas, poder incluir aqui um conteúdo de valor para você, oferecer algo que possa agregar. Às vezes é uma pequena coisa aqui que eu falo, que você ouve, que você, puxa, eu nunca não enxergava dessa maneira, não pensava dessa forma. E aí as coisas começam a fazer sentido. A minha recomendação vai ser uma live direta, tá? Eu quero ir direto ao ponto aqui nessa parte 2. Na parte 1, no início dessa semana, do nosso tema como lidar com a procrastinação no exame de ordem, eu falei sobre os fundamentos, né? As causas, por que isso acontece? Será que é só comigo? E contei também um pouco da minha história, como é que eu lido com isso até hoje, inclusive, e expliquei por que isso não é algo que você pode extirpar, a meu ver, evidentemente. Não é algo que você pode eliminar de uma vez por todas. A procrastinação é natural do ser humano, é algo que você convive com ela e vai, digamos que, encontrando pequenas ferramentas para que isso seja menos nocivo. A procrastinação ela é nociva na medida que, quando eu deixo para depois, que era o meu caso lá nos estudos, eu deixava tanto para depois que no fim do dia ficava com aquela sensação de dia perdido, aquele amargo na boca, aquela frustração de que, poxa, perdi o dia, não fiz nada e a prova se aproxima e tal. E aí eu falei também que hoje nós não temos uma data definida para o 32º exame de ordem e que o fato de não ter uma data também joga contra, de alguma forma, na nossa mente. É uma forma de sabotagem, porque nós não temos um horizonte. Quando eu fazia trabalhos na faculdade, o professor dizia, olha, daqui a 2 meses você me entrega esse trabalho. O que é que eu fazia? Eu deixava para fazer o trabalho um dia antes, às vezes no mesmo dia. Porque o que vale é o prazo final. A gente é vida louca, quer fazer as coisas só quando está ali, ou faz ou dá o desce, né? Ou vai ou racha. Então, eu, nessa filosofia de deixar tanto para depois, eu encontrei algumas formas de tornar ter um menor tipo de prejuízo possível, se é que a gente pode trabalhar com essa possibilidade. E uma coisa que eu percebi é o seguinte, no hábito de deixar para depois, no exame de ordem, nos estudos, o que é que dá certo? E eu vou falar aqui de 2 coisas, ou melhor, acho que eu vou falar de uma coisa que eu quero explicar mais aprofundada, e aí se der tempo eu encaixo a outra, senão a gente continua. De qualquer forma, vai ter uma continuidade desse tema amanhã. E é o seguinte, tem um livro chamado Eat That Frog. Em uma tradução literal seria Coma Esse Sapo. Aí você diz, o que é que tem a ver isso, né? Pô, que viagem, Jorge, sei o quê. Mas o livro, ele foi escrito por um cara, acho que foi Brian Tracy. Enfim, é um cara que manja muito dessa questão de produtividade, de como você ser uma pessoa mais eficiente, conseguir concluir suas tarefas que você se propõe. E óbvio que o estudo também é uma tarefa. E aí o que é que esse cara fala? Lá no livro, ele diz que o fato de a gente procrastinar muitas vezes está relacionado a que a gente superestima, né, uma coisa. E aí a gente fica nessa, poxa, deve ser, depois eu começo, e nunca vai. Eu falei no nosso encontro inicial que uma das formas de você fazer uma grande tarefa, por mais simples que isso possa parecer,
e eu pergunto, você está fazendo isso? É dividir uma grande tarefa, como, por exemplo, estudar os 5 anos de faculdade, nesse período que nós temos até a data da prova da OAB, e fazer isso de uma forma em pílulas, pequenas metas diárias. E foi assim, por exemplo, que eu desenhei todo o material do OAB Nunca Mais em pequenas etapas, para você ali, principalmente para você que tem pouco tempo disponível para os estudos, que é a realidade da maioria dos nossos alunos. 2 a 3 horas por dia, você cumprir, ter aquela sensação do dever cumprido e poder seguir adiante. Dividir uma grande tarefa, que às vezes parece que você fica sobrecarregado e a sobrecarga te paralisa, em pequenas etapas. E além disso, o livro ele fala o seguinte, o livro Eat That Frog, qual que é a filosofia? Ele diz que você deve começar a sua tarefa, ou seja, os seus estudos, pelaquela tarefa que seja mais difícil. Por quê? Por vários motivos. Porque, primeiro deles, se você começa pelo mais difícil, você está dando um recado para o seu cérebro o seguinte, olha, se eu conseguir vencer a etapa mais difícil, eu vou conseguir vencer a etapa mais fácil. Se eu consigo, imagina um zagueiro dizendo assim, se eu consigo parar Neymar, não consigo evitar que Neymar faça um gol, eu também vou conseguir que Zezinho da pelada daqui, do dia a dia, também não faça o gol. Porque quem faz o mais difícil, faz o mais fácil. Quem pode o mais, pode o menos. Também é até um ditado aí do direito, né? Então, como é que seria isso na prática? Fazer o mais difícil primeiro. O que é que significa isso? Fazer o mais difícil pode ser entendido de algumas formas. Só que eu acho que a acepção que mais encaixa no nosso contexto aqui de estudos, e eu quero dar boas-vindas aqui para Francine, nossa aluna aprovada aí desde os primórdios lá do OAB Nunca Mais, desde 2016, hoje advogada, que é o seguinte, fazer a tarefa mais difícil seria, por exemplo, começar pela matéria que eu menos gosto. E aí eu já digo aqui, não diga que eu odeio uma matéria, pode até dizer, poxa, eu não sou muito familiar com essa matéria, mas assim, ó, começa pela que eu gosto menos. E geralmente a que você gosta menos é que você se dá pior, tem um resultado pior. Comece pela que você gosta menos. Porque você cumprindo essa é muito mais fácil. Porque quando você está no pico de energia, é feito bateria de celular. Bateria de celular, a minha inclusive agora está aí na metade. Eu dei uma carguinha antes da gente começar. Quando a gente dorme, né, normalmente eu coloco o meu celular para carregar, fica lá carregado a noite toda. Tem até gente que diz que não é para fazer isso e tal, mas eu faço, não sei se nem se deve fazer mesmo, porque não tem outra hora, o resto do dia usando o celular. E aí, o dia ele começa com a carga 100%. E eu vou usando, naturalmente, baixa. A mesma coisa conosco. A gente começa o dia, via de regra, com energia. Você dormiu bem e tal, você começa o dia com energia. Quando você começa por uma tarefa que é mais difícil e você está com mais energia, ok. Agora, se imagina só, você deixar para fazer aquela tarefa que foi a mais difícil, na sua opinião, na sua percepção, você deixar ela por último. A chance de você chegar lá no último, já cansado, já sem saco, é enorme. Aí você vai dizer, pô, vou fazer isso agora nada, tô fora. E aí deixa para depois, deixa para amanhã. E amanhã é nunca. Grava essa frase, amanhã é nunca. Não deixa para depois, amanhã é nunca. Hoje, agora. Então, começar pela tarefa mais difícil é um momento também que você está com mais energia e você tende a ter a mente mais tranquila para poder focar naquilo e mais do que focar naquilo, extrair o que você precisa extrair daquele conteúdo lá, quer seja uma legislação, uma videoaula, etc. E uma coisa, esse efeito de tarefa completa, ele é muito bom. Completei a mais difícil, agora eu vou para as mais fáceis. A mais fácil eu já gosto mesmo, então beleza. Não é uma coisa também que vai exigir muito do meu cognitivo. Esse raciocínio de começar pelo mais difícil e mais fácil também pode ser entendido da seguinte forma. Digamos que na sua programação você estabeleceu fazer 20 questões sobre aquele tema. Imagina, controle de funcionalidade. Vou fazer 20 questões, vou ler a legislação correlata, Constituição, ou uma lei da ADI, lei da DPF, ler alguma coisa ali relacionada àquele tema, ou até mesmo uma parte da doutrina, como tem o nosso material do OAB Nunca Mais dos destaques, ou ainda seja uma videoaula. Você separou. Qual que é normalmente o mais fácil, o que exige menos do nosso cérebro? Isso pode variar de pessoa para pessoa.
Mas pra mim, assistir uma videoaula é mais fácil, tipo, eu sinto que eu gasto menos energia assistindo uma videoaula do que ler uma legislação. Porque ler uma legislação eu preciso estar concentrado. Se eu estou lendo a Constituição Federal, mas eu estou pensando aqui, poxa, eu poderia estar assistindo Netflix, eu poderia estar fazendo outra coisa, lembrando de tendências que eu não fiz ainda, coisas que eu já devia ter feito, da minha vida pessoal, que seja. Isso aí vai drenando a nossa energia. Então, se eu preciso de mais concentração, o estudo ativo de ler uma legislação e estar ali focado, etc., então eu coloco isso logo na minha prioridade. Faz sentido isso aí? Alberto está dizendo aqui, eu concordo. Estou vendo aqui a galera botando os coraçõezinhos na tela. Eu queria convidar para que você também envie aqui na flechinha, essa flechinha aqui, envia para alguém, algum amigo, amiga, que vai fazer o exame de ordem também e ele poder se beneficiar desse conteúdo. A Alice está aqui na área, Kelly, Márcia, Ferreira, Alisson, Fabi. Show de bola, galera. Massa aqui está aqui com vocês. Geraldo Castilho está dizendo aqui, dando um sinal de legal, grande mestre. Show de bola. Então, a minha mensagem para esse nosso bate-papo aqui é essa. Comece, o princípio do Eat That Frog. Engula o sapo, engula o primeiro sapo, engula o sapo maior. Isso aí a gente tem no nosso contexto também, né? Já engoli vários sapos. Nesse contexto aqui que a gente está falando, você vai pegar a tarefa mais difícil e fazer em primeiro lugar. Beleza? E isso vai diminuir a sua tendência de procrastinação. Essa, em verdade, é uma das formas de você lidar com a procrastinação da melhor maneira. E uma segunda coisa que eu quero adicionar é que comece. Não fique fazendo muita ciência. Uma coisa que eu digo é deixe as coisas já organizadas no dia anterior. Eu gosto assim de um exemplo. Eu tinha dificuldade de fazer exercício, né? Às vezes enrolava, dizia que ia, mas não ia, e aquela coisa. E aí eu comecei a deixar, de certa forma, a roupa de ir para academia, de ir fazer o exercício, já perto, já organizada ali, para não ter que gastar energia separando nada quando fosse necessário. Então deixava o tênis lá do exercício próximo já da roupa e tal. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Deixe já o seu material preparado, se possível um dia antes. Quando você termina o estudo de hoje, você já deixa preparado ali só o que vai ser necessário para o estudo de amanhã. Isso também vai fazer com que você procrastine menos. E detalhe, não fique pensando muito assim, vou começar, mas eu vou fazer não sei o que antes, mas eu vou fazer não sei o que antes, não sei o que. Isso aí vai adiar também o estudo. Então começa e pronto, comece e pronto. Aos poucos, você vai vendo que a resistência ela vai diminuindo. A resistência que você tem assim do ato de sentar a bunda na cadeira e estudar, esse ato a resistência vai diminuindo. De tal maneira que no médio prazo, quando você menos esperar, você vai estudar ali com mais facilidade. Não estou dizendo que o estudo vai ser algo fácil. Posso dizer aqui de uma outra forma, vai ser menos difícil. Beleza? Quero aqui dar uma boa noite para quem chegou agora. Dizer que essa live aqui ela foi bem objetiva. Se você porventura chegou agora, a gravação eu vou deixar disponível aqui no feed do AB Nunca Mais. E Joás, como é que vai ser o sorteio do material Reforma Trabalhista esquematizada? Vai ser o seguinte, essa live, ela vai entrar pro feed agora mesmo, tá? Assim que eu terminar, vou finalizar. Vamos supor, daqui a 2 minutos ela já vai estar no feed. E o que é que você vai fazer para participar desse sorteio? Não vai ser agora, você vai fazer esse sorteio amanhã. Você vai marcar uma pessoa, marcar 3 amigos e dizer para eles assistirem a live. Para não ficar muitos passos, marca 3 amigos. Marca 3 amigos, salva o post e marca 3 amigos. Salva o post e marca 3 amigos. Por que salvar o post? Porque a entrega chega para mais pessoas. Salvar o post é uma forma do Instagram entregar para mais pessoas. Então é isso. Assim que essa live for pro feed, daqui a 2 minutos você vai ver, atualiza, puxa assim, atualiza o AB Nunca Mais, vai estar lá esse vídeo. E aí você marca 3 amigos, tem que ser pessoas, tá? Não vai marcar gente famosa, não vamos tentar burlar aqui. Vamos jogar limpo. Marcar 3 amigos
que, de preferência, pessoas que vão fazer o exame de ordem, esse próximo exame de ordem, e aí você automaticamente estará participando do nosso sorteio do material esquematizado da reforma trabalhista, que contém, além da Lei 13.467 de 2017, na íntegra, tem os principais pontos em destaque, tem quadros sinóticos para você entender e explicar melhor, né? Um quadrinho, né? Sempre ajuda visualmente. E você também vai ter questões de como aquilo caiu na prova da OAB, para que você possa dar ainda mais atenção àqueles pontos relevantes. Beleza? Grande abraço, tamo junto e comenta lá, marca 3 amigos nesse post que vai ficar disponível agora aqui no feed. Tamo junto, fui!